Olá, bom dia, bom dia. Olá, bom dia, Joaquim, tudo bem? Tudo Obrigado aí e pelo contigo também? apoio de última hora. Eu com os grupos fiquei um pouco baralhado. Está tudo bem, tudo tranquilo. Ótimo. Já estás aí na tua. É fazer aqui um bocadinho de exercício. Vamos ver. Como é que foi ontem? A malta começa sempre à hora ou atrasa sempre uns minutinhos? Não, esperamos sempre um bocadinho, uns 3 a 5 minutos, não sei. Claro. Eh, Ah, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom Bom dia. dia, Márcio. Márcio, tudo bem? Ótimo, graças a Deus. Boa, boa. Então, tiveste a velejar ontem? Que maravilha. É verdade, fui dar uma voltinha, mas foi mais um. A velejada foi mais pequena, foi mais uma aula. Na vela, temos que começar pelo básico, e o básico é, quando se entra no barco, é a segurança. Sim, E, e é um bocadinho como o Pablo diz, 99, 99% dos problemas são as pessoas e, portanto, e 1% é que poderá ser o barco. Ou seja, em termos de o que quebra são as pessoas, não é o barco. É um bocadinho isso. Aquilo ali é É, a natureza e é, no fundo, aprender a lê-la, é, né? e se as pessoas não aprendem a ler, e se as pessoas não tomam determinado tipo de precaução, mas é engraçado que muitas vezes vemos barcos à deriva e sem ninguém. E as pessoas são encontradas, às vezes, meses mais tarde, numas jangadas, Sim. quando o barco sobreviveu à tempestade completamente e a pessoa não precisava de saltar para uma É, jangada, às bastava vezes, ter ficado no seu dentro barco, da. Uhum. exato, em segurança e, e pronto. Mas, está em Provérbios 2, né? A sabedoria é irmã a prudência é irmã da filho da sabedoria. sabedoria, isso mesmo. Vocês, sem querer, estão a introduzir o nosso tema de hoje, né? Olha que excelente. Muito Que bom. é Foi. a questão Ela dos fala que planos de emergência Deus, quando criou tudo, a familiar. sabedoria estava ao lado dele, né? Ah, Deus, quando criou tudo, a sabedoria estava ao lado dele. Então, aham. é preciso atenção com isso o tempo todo, né? Bom dia a todos. Bom dia. Vamos só esperar mais 2 minutinhos e fazer os 5 minutos da praxe, que é para começarmos com Sim, a estou por cá. proposta de hoje e pegando aqui nas partilhas da manhã, vamos falar um pouquinho sobre um tema que me é querido, que é a questão dos planos de emergência familiar e comunitária. O que é isto e como é que isto nos pode ajudar em várias áreas da vida? Vamos lá. Já usei algumas ferramentas de AI aqui nas minhas pesquisas, aqui. Muito Ah, foi? obrigado por nada, assim. Ora, excelente. Portanto, Agora, ainda ontem partilhei com um amigo que está há anos a querer escrever livros e é dos tais que tem aulas gravadas em vídeo e disse, olha, vamos fazer um teste contigo para ver como é que isto corre. isso, isso é muito bom. Depois há várias ferramentas para além daquela que utilizamos ontem, não é? A que Sim. utilizamos ontem é do Google. Depois há do ChatGPT, que Eu acho hoje que comprei um, assim na brincadeira, que é um chat Smith. não conheço. Pronto. Agora há Esse muitas. é Pois, muitas, agora há muitas, exatamente. muitas, muitas. E,
E o ideal, pronto, é depois ir vendo aquela que se gosta mais, é aquela que se adequa melhor àquilo que necessitamos. Bom, demos os 5 minutos da praxe, já estamos acima dos Força. 10. Vamos arrancar. Ok, bom dia a todos. Antes de mais, muita gratidão assim, por esta oportunidade que a gente criou de manter a energia do IP e de continuarmos aqui mais alguns dias para manter o grupo unido e para partilharmos algumas coisas que nos são úteis e que gostamos. E é uma das formas que também aprendemos de transbordar. Ah, eu sou Luís Canaria, tenho 47 anos, e desde criança que sempre estive ligado a corpos de bombeiros, ainda que eu seja de formação da área de sistemas de informação, o que me dá às vezes um raciocínio mais lógico e objetivo, mas nos últimos anos trabalhei também no INEM, nos bombeiros, no INEM e na Proteção Civil. Portanto, em 2007 fiz um trabalho de pós-graduação na área dos planos de emergência familiar e comunitários, e é um pouco isso que quero passar para vocês e transbordar para vocês, de como é que as coisas se organizam e como é que isso nos pode ajudar e facilitar em alguns episódios das nossas vidas. Então, assim, para a malta que consegue interagir, mão no ar, portanto, quem é que já teve necessidade de ligar ao 112 para pedir ajuda numa situação de emergência? Mão no ar. Para ver se eu consigo ver as vossas mãozinhas. Ah, e a vossa experiência foi uma experiência boa, ok? Tipo, correu tudo bem? Ou sentiram alguma dificuldade? Mas, portanto, podem abrir o micro se alguém quiser falar sobre alguma coisa. Eu senti alguma dificuldade. Estas duas últimas vezes que chamei, uma vez foi que a minha mãe já tem 87 anos, portanto desmaiou num restaurante, e demoraram realmente bastante tempo a chegar. E a penúltima foi com os meus filhos, os dois mais novos, tiveram uma intoxicação alimentar e então, em vez de uma ambulância, tiveram que ir pelas duas ambulâncias. Um, cada um deles foi numa ambulância, mas também demorou, enfim, mais do que o expectável. Ah, só para termos uma panorâmica e de forma alguma a ideia de hoje é alarmar ou assustar, mas quem conhece os sistemas por dentro percebe que numa situação de uma emergência grave ou de uma catástrofe, um sismo, quem mora em Portugal sabe que há atividade sísmica aqui, sabe que o sistema, eu pelo menos sei isso, que o sistema perante uma situação dessas, isso é estudado a nível mundial, demora algum tempo a recuperar-se. Ok? Então, os estudos apontam para que os sistemas de proteção civil e de socorro à população demorem em torno de 72 horas a estar organizados para que haja algum apoio à população. Então, isso fez-me refletir e faz-me partilhar isto convosco, que é a única estrutura que não desmorona face a qualquer emergência é a família. Ok? É a família e, eventualmente, alguma comunidade que a gente tenha mais ou menos forte, com mais ou menos laços. Então, se essa família, nós sabemos que ela não desmorona, garantidamente ela também passa por ter alguma organização, conforme a gente também tem essa organização nas empresas e nos sítios por onde trabalha. Agora quero-vos propor só uma pequena reflexão, que é a seguinte. São 7h40 da manhã, hoje, uma sexta-feira, vocês estão a fazer as atividades, portanto, estamos nesta aula, e a pergunta que eu faço é, vamos, durante uns segundos, fechar os olhos, os que puderem, quem tiver a conduzir não o faça,
Vamos fechar os olhos durante uns segundos e vamos pensar que se houvesse um abalo sísmico neste momento, durante 20, 30 segundos, hum, obviamente vamos falar aqui de algumas técnicas que podemos usar, mas o sismo está a acontecer, a nossa casa está a abanar, as nossas coisas estão a cair no chão, a gente tem algumas estratégias de defesa debaixo das mesas, debaixo das ombreiras das portas, portanto, dá-se alguma tensão. Não sei se alguém já passou por isto na vida ou não, o sismo é uma coisa bastante impactante e neste momento parou, existe alguma destruição das nossas casas, nós abrimos os nossos olhos. E neste momento a pergunta que eu vos faço é a seguinte: onde é que está a vossa família neste momento? Onde é que nós estamos? Então, a primeira preocupação que nós devemos ter, o primeiro cuidado que nós devemos ter, é sabermos efetivamente quem são as pessoas que estão a nosso cargo. Quantos somos? Somos uma família de marido e mulher? Somos uma família que temos duas crianças? Será que um de nós já saiu com as crianças para a escola e o outro ficou em casa? Será que estamos na rua? Ok. São todo um conjunto de questões que vocês hoje podem tomar nota, que é, ok, como é que se organiza a minha família para, num determinado momento, nós podermos saber onde estamos? Sendo que esta resposta é muito volátil. Nós temos vidas em que mudamos, vamos às compras, vamos ter uma reunião, uma situação inesperada. Agora a pergunta que eu vos faço é... Fecha só a porta, amor, por favor. Obrigado, boa viagem. Desculpem. A pergunta que eu vos faço é: nós neste momento passamos por uma situação de terremoto, ok? Não temos comunicações, não temos rede de telemóvel, existe alguma destruição das nossas casas, nós estamos preocupados com as nossas famílias, não é verdade? E surge aqui o primeiro conceito vital para a nossa vida e para a nossa família, que é: onde é que nós nos encontramos? Qual é o nosso ponto de encontro da nossa família ou da nossa comunidade? Então, da mesma forma que muitos de vocês, possivelmente nas empresas ou nos sítios por onde trabalharam, já testaram isto até na brincadeira, que é, ok, vamos testar um cenário de incêndio ou de terremoto, vamos sair todos, vamos nos encontrar todos ali no ponto de encontro, no largo da empresa, numa zona ampla. Ok, está tudo bem, pronto, o exercício terminou, podemos voltar ao trabalho, ou então é um exercício de fim de dia e podemos voltar às nossas casas. E é aqui que a gente pergunta, então, mas só um bocadinho. Então, se eu estou no ponto de encontro e for realmente uma situação séria na minha empresa, estão 20, 30, 40, 100 pessoas, não há rede de telemóvel, os carros estão na garagem e a garagem desabou, não tenho acesso à garagem, como é que eu me encontro com a minha família? Para tirar algum peso sobre esta coisa da tragédia, é importante falar isto com as famílias, porque a organização para um plano familiar de emergência não é muito diferente do que combinar com a família, principalmente com os miúdos, um acampamento. Olha, vamos acampar. O que é que nós precisamos para ir acampar? Só que antes disso, e é este primeiro ponto que eu vos queria falar, é: quantas pessoas estão a nosso cargo? São crianças menores? Tem algum idoso? Tem alguma pessoa com deficiência? Tem animais de estimação ou não? Ou seja, qual é o meu agregado e qual é o conjunto de pessoas que está sobre a minha responsabilidade? Até aqui está claro isto para vocês? Conseguiam saber onde é que estavam as pessoas que estão a vosso cargo? Deem-me lá um exemplo ou dois aí para saber se o mundo está junto ou se estão separados. Rua, tudo Estão na na rua? rua. Tu estás em casa agora, Incrível não é, esse Tim? conceito. Eu estou numa casa, uma vivenda que tem 4 andares, Sim. portanto teria que subir e descer para ir buscar o O resto da resto do família. pessoal. Ok. Sim. Márcio, não percebi o que disseste.
Para fugir. Ah! Eu posso falar, eu já escolhi aqui até um ponto de encontro. Ok. Mas já tinhas ou. E já vou fazer. Não, por acaso essa aula está muito interessante. Foi um tema aí que eu nunca tinha parado para pensar. E já vou ensinar os meus filhos já, vou fazer o percurso, inclusive, com eles, já para Ó, ensinar um ponto de é encontro. assim, Interessante. é a resposta que nós mais ouvimos quando fazemos esta palestra. É, pá, eu nunca tinha pensado nisso. E é importante aquilo que o Fabrício está a dizer, que é assim, a conversa, isto tudo se resolve numa mesa de refeição em 10 minutos. Olha, é assim, se houver uma situação de emergência, tu vais buscar o pequenino à creche, o outro é maiorzinho, olha, tu vais para a casa da tua avó, encontramos-nos todos na casa da avó que é campo, ou então não, olha, a gente mora em apartamento, a gente tenta se encontrar perto do prédio, se o prédio estiver no chão, a gente fica no jardim perto. Combinar alguma coisa que funcione para toda a gente. Porque a pergunta que eu faço agora é a seguinte: alguns de vocês têm crianças pequenas? Sim ou não? Eu tenho. Ok. Estão na escola? Por acaso está um aí para a escola agora e vai uma daqui a pouco. Ok. Ajuda aqui na aula, Fabrício. Quantos alunos tem a escola da tua filha, a menorzinha? Não sei se é filho, se é filha. Aproximadamente 200 crianças Ok, na escola. pronto. 200 crianças. Então vamos imaginar que temos, no mínimo, uma notícia a dizer que nessa escola foi afetada por um terremoto, né? Ou houve um incêndio naquela escola, na televisão, os canais sensacionalistas, que a gente, infelizmente, ainda tem muito aqui em Portugal e no Brasil, e a gente, o que é que faz? Meu Deus, há um incêndio na escola do meu filho. O que é que a gente faz? Se puder, corre para lá, ok? Será que a escola dos vossos filhos está preparada para receber 200, 300, 400 pais desesperados para dar a resposta e para os entregar em segurança? E agora a gente pensa assim, bom, é bom que tenham, ó, deveriam ter. Mas será que numa reunião de pais esse tema já foi trazido? Olha, como é que é a organização aqui da emergência se houver uma situação? Porque, obviamente, partilhando com vocês aquilo que é a minha experiência enquanto operacional dos bombeiros, da proteção civil, a, a importância pela vida humana é superior a tudo. Então, se os operacionais chegarem a um prédio ou a uma escola e tiverem 180 crianças no ponto de encontro e faltarem 20, eles vão empenhar os seus esforços a resgatar essas 20 e a arriscar as suas vidas para essas 20 pessoas. Mas se, entretanto, essas 20 já chegaram 20 pais desesperados e que sem querer entraram no pátio da escola sem organização e tiraram de lá a criança e vamos para casa, que em casa estamos em segurança, se calhar já não falta ninguém no ponto de encontro, já não há ninguém para resgatar e estamos a arriscar operacionais à procura de pessoas que já não estão lá. Ok? Então, também esta discussão daquilo que são as vossas organizações, ou da empresa, ou da escola, etc., pode ser uma preocupação nossa. Então, a primeira preocupação que nós devemos ter é sabermos quantos somos, quem está a nosso cargo e tentar definir alguns pontos de encontro para a nossa família. Ok? Depois, temos que ter um plano de comunicações, tá? E aqui no plano de comunicações habitualmente falamos por WhatsApp, falamos, temos grupinhos dos amigos e da família, falamos por telefone, ok? Se a rede estiver em baixo, podemos ter, Eliane, boa, já fizeram uma simulação. É isso. Quando as escolas treinam estas matérias, às vezes o que falta é envolver os pais ou os familiares
também nessa simulação. Ok, então, quando fazem simulações nas escolas, elas normalmente acabam nos pátios. E correu tudo bem, vêm os bombeiros, vem a polícia, vêm as forças de segurança todas, ok. Mas depois acaba. Não há, às vezes, o seguimento, porque é um plano interno, mas de testar, ok, olha, vamos treinar a vinda dos pais. Como é que a gente se organiza? Se está alguém com uma prancheta, esperando os pais e dizer assim, olha, o seu filho desloque-se a este do lado daqui, este corredor, este pátio, que vai estar ali uma zona para entregar os filhos aos pais. Porque vocês hoje sabem, e quem vive nas grandes cidades, não é qualquer pessoa que vai buscar um filho vosso à escola. Então, numa situação de emergência, estas coisas também têm que ser acauteladas. Até aqui está tudo claro? Ok, Muito bom, muito bom. pronto. Obrigado. Na questão da comunicação, dizer-vos duas coisas. Ah, nos manuaizinhos da Proteção Civil e das emergências, diz ter um rádio a pilhas, um rádio FM, AM, portanto, para sintonizar uma rádio. É uma transmissão que existe e que funciona em qualquer emergência. As redes de telemóvel, por vezes, colapsam, não é verdade? Mas dizer-vos que por vezes o envio de um SMS ainda passa na comunicação, mesmo quando a parte de voz já está mais sobrecarregada. Então, o que vocês podem ter às vezes é tentar o envio de um SMS, ou um dos conceitos que existe também muito é vocês terem uma pessoa de referência fora da vossa cidade para quem vocês enviam um SMS a dizer assim, olha, eu estou bem, eu estou bem, está tudo bem comigo. Porque aí essa pessoa consegue receber as mensagens da família e consegue dar algum reporte aos outros, se for o caso, tá? Obviamente, nesta questão, temos de ter os contactos de emergência, ou seja, das escolas dos miúdos, do lar, se tivermos algum familiar institucionalizado mais idoso ou por alguma deficiência, seja aquilo que for. Portanto, termos os contactos e termos a lista de contactos atualizada, ok? Depois, é importante a gente ter a identificação dos perigos. Ou seja, quem veio viver para Portugal veio com algumas vantagens que o país traz, é verdade, mas também sabe que veio morar para um país que tem atividade sísmica, que tem alguns riscos. Se calhar, daquilo que nós conhecemos, eu vivi no Brasil 4 anos, minha esposa é gaúcha, se calhar a sensação de insegurança e de criminalidade em algumas zonas do Brasil é maior. Então, se eu construir uma casa, tem que ter um muro mais alto, cerca elétrica, ronda, videovigilância, um conjunto de coisas. Na minha cidade aqui, a gente ainda consegue ter algumas casas com um muro baixinho, e sem muitas preocupações. Portanto, isto tem a ver com os riscos e com os perigos que existem na nossa zona e onde a gente se deve prever. Ou seja, dar um exemplo, não sei se viram as notícias agora do sul do Brasil, está novamente uma situação dramática, com cheias, com muitas pessoas que já morreram, casas completamente debaixo d'água. Quando se estudam estas coisas, o que vemos às vezes é que há construção que invade a natureza. Então, quando nós temos uma casa e essa casa é feita em leito de cheia, numa zona propícia ao alagamento, podemos ter esta situação identificada. Compreendem? Portanto, isto aqui é um reconhecimento para aquilo que são as nossas zonas. Quem morar em zonas perto do mar, em Portugal, algumas cidades têm sistemas de alerta de tsunami. Então, se tiver um terremoto, Setúbal tem, Portimão, penso que ali a zona de Cascais também. Portanto, algumas cidades têm isto trabalhado. Porquê? Porque se houver um abalo, é normal que depois o mar possa vir com uma onda maior. Então, a nossa técnica será
subir para uma zona mais alta. A ausência de planejamento da construção civil. Por vezes, sim, há um caso muito conhecido aqui na Ilha da Madeira. Não sei se conhecem a Ilha da Madeira. Quem não conhecer, vai conhecer, que é muito bonito. Mas há uns anos houve umas cheias muito grandes na Madeira. E depois, quando se olhou, o que é que aconteceu? A Madeira tem montanhas muito altas, mas depois a água fazia toda uma serpentina até chegar ao mar. E o que se fez foi que as ribeiras foram, de certa forma, quase feitas em linha reta até ao mar e com alguma construção em torno. Então, o que é que isso vai provocar? Ok, obrigado. O que é que isso vai fazer? Se a água vem de uma altitude muito grande até ao mar, vai acabar por fazer estragos, tá? Eu sei que a gente normalmente dá meia horinha, 40 minutos para a nossa aula, certo? Depois, uma coisa importante. ah, Portanto, já sabemos os pontos de encontro. Portanto, se já definimos os pontos de encontro, temos que ter as nossas rotas de evacuação. Agora vamos ver uma coisa. Quantos de vocês têm uma mochilinha preparada para uma situação desta? E uma mochilinha que vos permita sobreviver 2, 3 dias. Tenha uma ou duas garrafas de água, tenha uma manta térmica, tenha umas barrinhas, tenha uma lanterna e uma telefonia, um saquinho desse tamanho, daquelas malinhas de 2 euros, 5 euros da Decathlon. Ok, está tudo certo. Tem a ver com a forma como nós olhamos para este assunto. Vamos imaginar que nós temos uma festa muito requintada, então nós damos algum tempo à nossa preparação, escolhemos a roupa, escolhemos a maquilhagem, escolhemos os sapatos, etc. Portanto, tem toda uma logística. Se formos acampar com tempo, nós também conseguimos ter a preparação, a tenda, os sacos de cama, o fogão a gás, seja aquilo que for que a gente quer levar, tá? Portanto, isto para vocês terem uma noção que há uma visão meio perversa minha de que o sistema nacional colapsa. O sistema nacional vai estar focado nas pessoas que estão soterradas, nas casas que estejam a arder, aquelas coisas todas. Mas, na verdade, nós que estamos, e agora fazendo aqui um momento um pouco disruptivo, na verdade, nós que estamos nesta frequência, nós também pensamos de uma forma diferente. A pergunta que eu faço é: quanto dinheiro eu tenho que me permita sobreviver se de repente eu perder a minha fonte de financiamento? Isso também é planeamento familiar de emergência. A quantidade de dinheiro ou de posse que eu possa ter para me suportar durante quê? Mais um mês? Mais 3 meses? Mais 6 meses sem entrar qualquer dinheiro na minha conta? Isso também faz parte do nosso planeamento, ok? Isso também faz parte do nosso kit de emergência. E depois uma das coisas que encaixa muito bem com o tema dos planeamentos familiares de emergência é a questão do conceito que eu aprendi com o Paulo, que é o conceito de ecossistema. Quem já recorreu a um hospital particular aqui em Portugal? A um hospital privado? Porque tem plano de saúde. Por acaso, tenho um seguro de saúde. O pessoal, a gente só vai em privado. E porque não vai no público? Pelo seguro de saúde mesmo. Nunca cheguei ao público, nunca tivemos uma emergência, assim, né? Que o privado não pudesse suprir. Mas eu sei onde eu posso contar também, assim, caso for uma emergência muito, muito intensa, eu sei onde eu posso encontrar. A nível do privado também. O privado e o público, né? Eu sei como é que é a estrutura do público, eu de vez em quando vou levar funcionários lá e acabo fazendo perguntas também, porque no dia que eu precisar e que eu não puder chegar no privado, né?
O Até Fabrício já está a fazer o seu planeamento. Isso. Então, se eu tiver uma criança com febre, se eu tenho um médico para onde eu possa ligar, se eu tenho um serviço do seguro de saúde, se eu tenho um hospital privado que me atenda, se for uma situação aguda, se eu sei ligar para o 112, e já perceber, como o Joaquim falou no início, que às vezes as coisas demoram, então é bom a gente ter esta noção para não estar à espera de que quando ligar 112 ou quando tiver uma emergência, tudo funcione no pleno. Isso não vai acontecer. Aqui em casa, graças a Deus, isso aí. Minha esposa é enfermeira também, então ela tem boas noções desses cuidados. Do E ela privado ou me do ensina público, até Fabrício? como fazer a recuperação, né? Através da respiração boca a boca e analisar os primeiros sinais de AVCs nas pessoas e sudorese, essas coisas, né? Ela me ensina bastante. E é importante mesmo, Luiz, é muito importante. O, usando este gancho aqui, na nossa comunidade e na nossa família, principalmente na nossa comunidade, uma das coisas que nós podemos e devemos fazer, eu não sei como é que se tira o som aqui, acho que é da Antonieta, que é saber quem são as pessoas da nossa comunidade que podem suprir-nos algumas necessidades. Então, se eu tiver uma, um médico, um enfermeiro, um socorrista, um farmacêutico, um engenheiro civil, um mecânico, seja do que for, às vezes na nossa comunidade nós podemos e devemos ter esta cultura de proximidade, porque numa situação em que vamos ter que nos suportar durante 2 ou 3 dias de apoio, nós podemos precisar uns dos outros. E às vezes podemos mudar o nosso mindset, porque só falamos, por exemplo, da questão do terremoto, mas se nós tivermos chuvas torrenciais e, na verdade, a zona mais segura do nosso prédio ser a nossa garagem, então podemos montar todo um acampamento na garagem e levar para lá as pessoas e improvisar ali um acampamento e as pessoas estarem seguras, se for esse o sítio mais seguro. Isso leva-nos para outro tema que é a questão dos planos de abrigo. Se vocês tivessem que passar uma noite fora da vossa casa por um terremoto, qual seria o sítio que vocês iriam escolher para dormir? A ver se estamos todos de acordo. Eu pegava a minha barraca e ia à praia. Barraca, praia. Terremoto, tsunami, pode não ser a melhor opção. Tem um barracãozinho no fundo da casa, dá para se abrigar lá embaixo. Pronto. Há um acessório que a gente desvaloriza e que para passar uma noite ou duas, às vezes é bem confortável se for uma situação de emergência. Chama-se carro, veículo. Então a gente pode ir todo mundo para um parque de estacionamento, que às vezes até tem alguma segurança. Se for de um shopping que tem comida e bebida que possa dar algum apoio melhor, mas a gente consegue dormir uma noite ou duas num carro, aquecimento, tem algum combustível e conseguimos ah, resolver a situação. Eu às vezes faço algumas paragens, aqui vou tentando ler as mensagens. Quem antecipa governa. Perfeito, é mesmo isso. A questão da reserva financeira, portanto, já falámos, e vai depender de cada um priorizar isso. Temos aqui alguém que também tem familiares bombeiros. É uma ajuda, só que também tem um contraponto. Por exemplo, quando eu estava no ativo dos bombeiros, e minha esposa era médica, eu trabalhava fora da cidade. Então, o que é que, melhor, ela trabalhava fora da cidade e eu estava nos bombeiros aqui na cidade, assim é que era. Então, o que é que acontecia? Quem tem pessoas, médicos, enfermeiros, bombeiros, às vezes o que acontece é que essas pessoas desaparecem nos primeiros 2, 3 dias, porque essas pessoas estão empenhadas no sistema nacional. Então, por exemplo, eu tinha esse acordo, o nosso filho já está grande, tipo, olha, se houver uma situação, a gente vai tentar saber que tu estás bem, mas a tua mãe é médica, está a trabalhar, eu vou estar nos bombeiros, vou estar a socorrer pessoas, portanto, nos primeiros 2, 3 dias, ninguém procura ninguém.
e vais para a casa dos avós ou vais ter à corporação, eram os sítios alternativos que havia para uma situação de emergência. Ok? Portanto, isto é uma situação de termos aqui algumas referências do plano de abrigo e também temos aqui a nossa questão da colaboração com a comunidade. Depois, o que é que acontece aqui? Tudo isto só faz sentido se nós pudermos, de quando em vez, testarmos. Então, o desafio que eu vos deixo, e encaminhando já aqui para a nossa conclusão do que tinha para vos passar, é os treinos e as simulações, seja nós, família, seja nós, no nosso prédio ou na nossa comunidade, seja porque fazemos parte de uma associação, seja porque vivemos num condomínio privado e temos alguma capacidade até de resiliência durante algum tempo e fazer alguns treinos regulares. O conselho que vos dou é começarem com um treino ali primavera-verão, que é mais soft, e depois treinarem também numa situação de inverno. Porque se nós tivermos que improvisar durante um inverno rigoroso, os sacos de cama vão fazer toda a diferença, a capacidade de aquecimento vai fazer toda a diferença perante uma situação real, ok? E depois, estes planos têm que ser atualizados e falados. Mais vale um plano escrito num caderninho, meia boca, como se diz no Brasil, mas que todo mundo saiba como é que ele funciona, do que estar um dossiê todo XPTO, mas que nunca foi testado. E atenção que muitas cidades têm isso, muitas empresas têm isso, não atualizamos o nosso planeamento, não revemos as nossas mochilas, que há pouca gente sugeriu que vocês deveriam ter, e estas mochilas às vezes convém ser revistas, porque se eu lá tiver barrinhas de chocolate, ou sumos, ou conservas, devo ter coisas com uma validade alargada, posso ir consumindo aquilo de quando em vez e repondo para materiais mais novos, assim como a água, assim como as pilhas e as lanternas, assim, então, ou seja, testarmos estas coisas para que quando elas fizerem falta, elas possam funcionar. Eu tenho uma rúbrica na rádio local, que é sempre às sextas-feiras. Vou gravar agora às 8h40 e depois passa durante o dia por eles, que é um projeto que eu criei, ainda não lancei, que se chama Um Dia Faz a Diferença. E o projeto de Um Dia Faz a Diferença é mesmo isto, ou seja, é ter alguma preparação, porque um dia vai fazer a diferença na nossa vida. O ideal é termos alimentos para quantos dias? Os referenciais são 72 horas, 3 dias, Fabrício. Tá? 3 dias. Tem a ver, mais do que os alimentos, o mais vital é a questão da água. Ok? Porque nestas situações de emergência nós sabemos. Uma das coisas que vocês têm que ter muito presente também é estar ligados à vossa informação pública, ou seja, saber que avisos é que existem. Por vezes as rádios começam logo a passar alguma informação e terem também muita atenção na questão que estava aqui junto com a questão financeira e que eu não falei, que é a questão da documentação, tá? Vocês têm que ter algum dinheiro para fazer face a alguma emergência, mas acima de tudo, cópias dos documentos mais importantes, cópias das receitas dos vossos medicamentos e ter algum estoque de medicação de emergência, ok? Para que estas coisas não falhem, está bem? Se vocês tiverem uma doença crónica, por assim dizer, não é? Numa situação de um asmático, um diabético, um cardíaco, etc., terem presentes que nestas situações haver ali medicação para 2 ou 3 dias. Com crianças, quando falarem com elas, tenham um aspecto lúdico da situação, seja como é feito nos escuteiros, seja como é feito em forma de acampamento, é uma coisa lúdica. Jogos para brincar com eles, cartas, Lego, seja aquilo que for, para. Ok, pronto, exatamente. O Luxemburgo está uns anos à frente aqui. Está aqui o Márcio a falar que portanto, é o envio de SMS massivos.
É um país desse tamanho, mas com uma cultura de segurança muito, muito importante. Ou seja, atenção, eu fiz uma vez um trabalho no Brasil, eles também têm para a questão de zonas de alagamento. Os habitantes recebem um SMS a dizer que está a chover há tempo demais, portanto vão para zonas altas. A tecnologia pode nos facilitar imenso a vida. Eu ir ao Facebook e dizer assim, Luís Canaria marcou-se como seguro no sismo, não sei de onde. Bom, a minha família sabe que eu estou bem, ok? E como o Joaquim falou no início, eles estando a fazer a vela, né, indo para o mar, indo para a natureza, então trouxe-nos à consciência aquilo que é quem vai para o mar havia sem terra. É um provérbio aqui que a gente usa muito. Quem vai para o mar havia sem terra. Leva mantimentos, leva água, leva estrutura. Os militares da Marinha têm alto treinamento para resolver um monte de coisas no mar, porque não dá para voltar assim à terra de repente e reparar as coisas, ok? Então, era esse conceito que vos queria deixar, dar um espacinho agora para vocês fazerem alguma pergunta, e logo que eu saiba, que eu tenho o site no ar do projeto, vou-vos divulgar e sintam-se à vontade se precisarem de alguma palestra destas na escola dos vossos miúdos, no vosso município, na vossa empresa, fiquem à vontade, terei todo o gosto em participar. Obrigado, Luís. Foi bastante elucidativo e ativou-me aqui algumas coisas que a pessoa esquece de pensar e realmente é importante. Eu, por exemplo, no barco tenho é o grab bag, que eles chamam, portanto, no termo em inglês, que é aquele saco de emergência parado e porque é que também não é de ter em casa, não é? Isso é realmente importante. Ativou-me aqui essa O- necessidade. os grab bags, ou go bags, ou rescue bags, consoante os sítios onde os países, eles têm a versão individual, né? Ou seja, têm a versão carro, casa, trabalho. Ou seja, então tem dimensões diferentes. Portanto, o meu de casa é maiorzinho, mas existe uma bolsinha que, por exemplo, anda sempre comigo na mochila, com lanterna e uma barrinha, uma manta térmica. A garrafa de água faz parte do dia a dia. Portanto, isto que o Joaquim falou, ou seja, no barco, obviamente, se tiveres de estar à espera de socorro umas horas, é bom que aquilo esteja acautelado. Eu também quero agradecer, Luiz. Porque aqui em casa nós somos extremamente organizados com tudo, sabe? E até documentos das crianças temos um ficheiro para cada um desde que nasceu. Me perguntar assim, no ano de junho de 2015, eu preciso de levantar algum documento, a gente tem uma pasta, vai lá nesse mês, de todo o histórico deles, tem tudo ali, os exames, o que foi que aconteceu em escola, tem tudo muito organizado. Mas tem caixa de remédio também para emergência, temos aqui, como minha esposa é enfermeira também, tem sempre emergência para tudo. E eu confesso que a parte aí do sismo, a gente nunca tinha pensado. E foi interessante, e essa semana já né, essa direção. Muito Deixa, obrigado. Foi, deixa eu te foi perguntar uma coisa, Fabrício. Tu tem essa informação toda no computador? das crianças, não, temos paz. Temos, no, Em, em papel mesmo? temos em HD, Ah, temos em papel e temos na nuvem não, a também. sugestão que eu às vezes ia dar é para a questão da documentação, era pôr um pendrive. Nós temos HD também. A gente salva em vários modelos, caso se perdeu algum, né? Já tem como fazer o backup em outro sítio. Agradecer a vocês também a paciência para me escutarem e fiquei muito impactado com a aula do Joaquim de ontem, portanto, acho que vai virar livro Foi muito boa e mesmo. pronto. E mais uma vez obrigado e cá estaremos amanhã para a nossa próxima aula e vamos manter este espírito de grupo que tem sido extremamente importante. Maravilha, nós que Creio agradecemos. aqui que todos estão agradecidos por essa luz, por esse clique, né? Que a gente muitas das vezes não vem à mente, né? Com a parte que a gente falou da saúde na essência, que muitas coisas que a gente não sabe, né?
E tá tão Luís, já simples. tenho aqui, Eu lembro. Eita! mas Olha, vou O transformar Joaquim é isto. ligeiro. Já Esse está Vou Joaquim é aí! transformar terrível. aqui. Já pronto. está É aí! que eu tinha esta preparada para emergência e realmente, pronto, tem muitos Está bem medicamentos e muita coisa. apetrechada essa. Essa está muito. Então vou pôr aqui adicionar comida. Boa, por acaso a gente tem que também, né? Está bem. Vou adicionar O comida. Bem, próximo, o Eu próximo costumo terremoto, dizer, todo mundo sim, corre pro Joaquim. olha só, eu costumo dizer, e é um desafio que eu tenho, por exemplo, em relação à perda de peso e etc. Tudo faz sentido. Por exemplo, eu costumo dizer que o saco de primeiros socorros não é uma coisa que se compra feita, é uma coisa que se monta. isso. E o saco que o Joaquim mostrou é ótimo, porquê? Porque assim que ele correr aquele zíper, fica tudo à mostra. E às vezes a gente compra na farmácia, no mercado, aquelas caixinhas de plástico, que aquilo só funciona uma vez. A gente abre, depois já não consegue fechar. E não sabe o que é que está lá dentro. Então, quer pôr um torniquete em alguém que está a sangrar, nem sabe onde é que está o torniquete. Não, a coisa tem que ser rápida. Eu estava a falar da questão do peso e da saúde, porque nós temos que ter saúde para que, se for preciso andar com uma mochila às costas um dia ou dois e ter que correr com uma criança ao colo e ter que fazer um conjunto de coisas, é bom que a gente também tenha saúde e resistência, porque faz parte da nossa resiliência. Aí, Luiz, dá para você fazer o desafio para a malta aí. Já vai começar a nascer uns atletas, né? Pôr a Não, mochila não, Entendo nas não, também, não. Isso é uma falha minha. Isso é uma falha e minha. Eu uma não coisa tenho. que o Luís não falou, extintor de incêndio, também tenho. Eu tenho também, seu Joaquim. Não, é Extintor. assim, Por acaso, Joaquim, dá um mundo vocacionado para os incêndios, para os sismos, para as inundações. Isto dá, eu costumo dizer assim, um dia faz a diferença, dá palestra para um dia. Eu vou fazer aqui na minha cidade no dia 15 de maio, que é, acho que no dia 15 de maio é o dia da família. Pelo menos foi o que me disseram aqui do que estão a organizar. Agora sim, o extintor, e atenção que o extintor tem validade, tá? O extintor é daqueles que precisa Isso, anualmente de revisão. Quem tiver drogas de emergência, por exemplo, as EpiPens para as alergias, os familiares saberem como é que isso é utilizado, ou seja, é um mundo de coisas aqui que nós temos que ter presentes. Quando houver uma emergência, normalmente o nosso raciocínio e o nosso conhecimento baixa para quase metade. Aquilo que nos faz ter discernimento e ter resposta são as situações de treino. Quanto mais eu treinar, quanto mais eu exercitar, quanto mais eu fizer isto de uma forma lúdica, os miúdos adoram isto, adoram ir aos quartéis dos bombeiros e brincar de socorro e de apagar o incêndio e tudo mais. É uma atividade riquíssima verdade. para fazer para eles. Um dia vou ter uma marca chamada Kids Fire Department, mas essa ainda vai demorar algum tempo a nascer. como Mas é diz o Pablo, quem não entra em pânico resolve a pano. quem não entra em pânico resolve a pânico, exato. Isso. Bom, meus caros, muito obrigado. Um resto de Obrigado, nós, dia para Luís. vocês. Faça um Vamos marcar um excepcional jantar dia. desse grupo. Acho que esse grupo aí tem uma responsabilidade incrível, assim, de ser o primeiro grupo do IP. Né? Hã? Eu estou falando assim, nosso grupo, o primeiro IP de Portugal, o primeiro IP de Portugal, tem uma Ah, sim. responsabilidade de ser exemplo, né? E se calhar podemos Exatamente. marcar um jantar de encontro aí qualquer dia desses, né? Quando Com, quiser. com todos, ou pelo menos quem pudesse ir, né? Será interessante. Desde que não Isso. seja no Luxemburgo, eu vou. Não, vamos lá então. Vamos terminar essas aulas aqui e a gente depois faz aí um convívio. Pode ser? Isso Sim. mesmo. Olha, Ok. todos os meses eu estou em Portugal, praticamente. Então, olha, E aproveitar pronto, uma vinda do mar. de várias coisas que vocês abordaram, eu presenteei por acaso, né? Eu presenteei meus filhos todos, são quatro, com aquele é tipo um canivete suíço, só que um pouquinho maior, né? Que tem alicates e tem várias coisinhas. E aquele é um kit que é para fazer fogo na Isso. floresta, Isso. né? Tem umas raspazinhas, depois Sim. faz aquela faísca. Eu presenteei todos com isso.
Sim, Esse comprou já, onde? Na já tinha. Decathlon? Comprou Eu isso na comprei na Decathlon internet. ou Eu na acho que Tem, internet? tem na Ok, Decathlon, fogo. Joaquim, não sei se O de foi lá, fazer mas fogo, tem. se eu não estou engano, foi na Amazon. Se eu não estou ok. engano. Mas o kitzinho tem todos os lados. É tipo um alicate que ele entra nele próprio e depois, se você, quando abre, tem várias ferramentas, como um canivete suíço. Eu vou ser muito prático, gente. Até chegarmos à fase de ter que fazer fogo na floresta, eu pessoalmente acho que vocês é preferível começarem com um camping gás, aqueles botijinha pequenina, que enrosca, ou umas latinhas de gás, e que tem um fogão ligado em segundos, tá? E que aquilo fica numa malinha deste tamanho. Pode ter os dois, só que aquilo que eu vejo é até a gente chegar ao ponto de fazer fogo na floresta, então eu vou ligar um fogãozinho daqueles de campismo e dali eu vou pegar fogo às folhas, aos troncos, às coisas e vou ter o meu, eu vou ter o meu fogo. Eu em toda a minha vida de bombeiro, só uma vez, tirando as situações em que tem que se pegar fogo para apagar o fogo, esqueçam essas. Mas de ter que improvisar dessa forma fogo, uma vez em toda a minha vida. Para comer, tem bunda de formiga, bumbum de formiga também tem proteína, né? Eu- se faltar comida, eu lembro que minha irmã, tem uma irmã que é militar no Brasil, ela passou uns dias na floresta lá no recrutamento, passou acho que 5 dias. E ela disse que chegou a ter que comer bumbum de formiga para acessar a proteína, porque foi um treinamento um bocado pesado. Eu lembrei agora e falei, "Não, se não achar o fogo para cozer, come bumbum de formiga, né?" Sim, exatamente. Mas aí entramos na questão da sobrevivência, não é verdade? Ah, que é uma experiência que eu não tenho, nunca fui militar. Aquilo que a gente vê, por exemplo, o Japão, se vocês olharem quando foi a tragédia de Fukushima, e o que o sismo provocou no Japão face agora aos últimos terremotos que o Japão teve, a quantidade de estragos foi 10% do que naquela altura. É uma cultura oriental, é uma cultura muito organizada, e eles resolvem a situação. Os prédios abanaram de uma forma assustadora, e não provocou nem 1% das mortes que provocaram quando foi a tragédia de Fukushima. Então, e nós vemos, por exemplo, quando foi agora na Turquia, a construção é toda sem regras, às vezes, sem Uhum. estrutura, não é verdade? E claro que isso acaba por trazer estes desafios. Acho que no Japão eles usam um sistema de mola, né? Sistema de mola na base dos prédios, Exatamente. quando há uma bala Tem, no estado. Muito tem um bom. centro em Lisboa muito interativo, quem gostar destas coisas, que é o Quake, vão visitar, é um centro interativo que retrata o sismo de 1755, perdão, 1755. Foi o maior terremoto que houve em Lisboa. Isto não é cultura da tragédia, isto é, como dizem os entendidos, não é se vai acontecer ou não, é irá acontecer em Portugal. E a gente só tem que estar preparados para, porque a natureza manda, a natureza é mãe e ela se regula e quando é muito maltratada, ela dá um abanão e resolve a situação. Então, nós só temos que, da mesma forma, e eu adorei o exemplo do Joaquim de manhã, na vela, ele não vai contrariar o mar, não vai contrariar o vento, vai adaptar a navegação no melhor circuito que tem, que é a mesma coisa. Se nós soubermos destas coisas, tivermos os nossos materiais preparados e sabermos onde estão os nossos, conseguimos ultrapassar um momento de crise com a família mais unida, mais coesa, e mais resiliente. Muito bom. Muito O dia a obrigado por dia essa faz a diferença. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Tá? Um abraço. Tudo de bom? Obrigado para vocês. Obrigado. Bom fim de semana. Abraço. Um Receba um um abraço. abraço. Obrigado. E amanhã cá estamos. Obrigada, Amanhã obrigada. cá Bom estamos. dia. No kit de emergência, não deixe de colocar a garrafinha do Márcio aí. Garrafinha poderosa. Vou Um chamar o Márcio abraço. agora em mensagem privada. Um abraço. Vai ficar bem.